Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa da Página Virada. Estamos já aqui em clima natalino, às vésperas do nosso Natal. Hoje, dia 13 de dezembro. É um prazer estar com vocês mais uma vez. E temos muito a conversar nesta noite. Muitos medos para tratar. Alguns que acho que já estamos mais tranquilos com eles, né? Mas outros igualmente difíceis e todos que enfrentamos ao longo da nossa vida. E temos, claro, além do livro base, né, que está dando suporte a nós nessas nossas conversas, no nosso compartilhar, a palavra de Deus. Então, a vocês que estão nos assistindo pela primeira vez, é um prazer tê-los conosco. E bora lá que a gente tem muita coisa para conversar nessa noite, né, pessoal? Sim. E aí, primeiro medo, Leolair? O medo de ser indigno ou incapaz. Indigno ou incapaz. Eu quero, inclusive, abrir, até no programa da semana da última semana, nós comentamos sobre Moisés, né? Uhum. Que Moisés se sentiu totalmente despreparado e até alegou motivos justos, né, da sua incapacidade de enfrentar aquele grande desafio que ele tinha, né? De simplesmente encarar o líder da nação mais poderosa no mundo naquela época e de falar para ele assim, ó, libera aí, o meu Deus mandou liberar esses escravos, né, que tornam a sua nação tão poderosa. E, então ele sabia que não era moleza e Deus falou, não, mas eu quero que você vá lá. Ele, não, mas eu sou gago, né? Mas e aí? E se o faraó aí começou a dar todas aquelas justificativas que, humanamente falando... Ele tinha razão. Ele tinha razão. Aliás, ele conhecia a nação do lado de dentro, do né? lado de dentro. Verdade. Até porque isso é importante. Moisés tinha sido criado no Egito, Isso. né? Então ele sabia que Como era, né? sabia que humanamente falando era uma impossível. missão praticamente impossível. Mas ele colocou e Deus foi argumentando ali, né? Ainda tinha um agravante que ele voltaria como uma pessoa que estava sendo, vamos dizer, judicialmente perseguida, né? Por ter matado um soldado, né? Ainda A tinha forma isso, como né? ele deixou o Ele Egito, deixou fugido, né? Ele deixou a ficha, né? A ficha suja. Ficha suja, justamente. Ele já era réu primário, Não né? era, Ele já já era era réu réu primário. primário. Então, voltar, Já enfrentar ainda com a ficha suja, não era uma pessoa bem vista no Egito, né? E até traidor, né? Ainda tem isso. Não só assassino, mas traidor da própria nação, né? Onde ele tinha sido criado. E conhecia a família. O faraó que estava lá... Era um irmão de criação dele, né? Então, mais traidor ainda. E ingrato. Ingrato, né? Comeu do bom e do melhor E agora, aqui. Agora se volta, Contra. né? Com todo esse currículo manchado para levar toda a força braçal aqui do Egito. Então, de fato, os motivos eram humanamente justos, mas Deus o chamou para essa missão. E é natural sentirmos medo. Até por coisas muito mais simples a gente sente medo, né? Eu sempre falo aqui questão dos filhos, que faz parte aí da nossa trajetória. Quem aí enfrentou, na hora que fica na expectativa, né, durante a gestação, né? Ai, nossa, o bebê, escolhe nome, decora quarto, compra roupinha, mas na hora que pega o bebê no colo, ai. Nossa. A primeira noite. Eu vivi um caso sentiu desse isso. agora recente, uma gestante que ela já tinha dado à luz, estava muito nervosa antes, aí já tinha dado à luz, quando ela estava na sala de recuperação pós-anestésica, ela entrou num estado assim, quem chegou? Será que ela está convulsionando alguma coisa? Aí ela, o que foi? Você está bem? Eu falei, não, eu estou ansiosa porque eu vou ter que cuidar dessa criança e vai ter que ser sozinha. Coitada. Ela já estava assim, a mão travada, assim, não conseguia nem se mexer mais. Eu lembro que semana passada também vocês comentaram sobre não ser muito emotivos, né? O André e o Gustavo. Eu sou a emoção em pessoa, né? Choro, assim, entro mesmo no clima de tudo. Então, de fato, na gestação, eu estava naquele romantismo, apesar de estar ciente das dificuldades, mas acho que eu estava anestesiada na emoção. Mas eu me lembro, no nascimento da Lara, né? Ainda mais que a gente teve uma situação durante o dia, ela nasceu cedinho, e durante o dia teve uma hora que ela estava sufocada, ela estava com, eu acho que resto de leite que tinha amamentado e muco e tal. E, de repente, até minha cunhada olhou para o lado, Bianca, a Lara está ficando roxa. Nossa Senhora. Aí eu olhei, tá mesmo?
corre lá na enfermaria, a enfermeira veio acudir e fez lá, né, a manobra para desengasgar, mas ela realmente estava sem ar. Então, isso deu um susto, né? Eu falei, nossa, estava aqui do meu lado e eu não vi. Eu acho que naquele momento eu tomei consciência da fragilidade daquele serzinho e eu pensei assim, e agora? Eu vou dar conta? E eu me lembro da sensação da primeira noite. Eu falei, será que eu consigo dormir? E eu não sou muito de ficar antecipando, né, a dificuldade. Mas quando você pensa, tem um serzinho que depende totalmente de você, e às vezes por um fechar do olho aquilo ali, para onde que vai, né? Isso. E eu lembrei também, a gente já comentou aqui no programa sobre Davi, né, sobre a coragem que ele teve de encarar um desafio também humanamente impossível, quando ele enfrentou Golias. E às vezes tem alguns que falam assim, Davi era muito corajoso, enfrentou muitas batalhas, ele não tinha medo, acho que já era natural dele, né? Apesar de que, quanto jovem, a gente costuma ser mais... Tem menos medo, né? Tanto que criança, às vezes, faz certas coisas na aventura que você pensa, minha nossa, vai rachar a cabeça agora, eu né? fiz coisas que hoje eu penso, onde é que eu estava com a cabeça. Eu também tenho. Se eu visse algum filho meu fazendo, assim, eu não deixaria, eu ficaria apavorada. Mas eu, lendo aqui um texto de Crônicas, né? Que foi até um texto compartilhado pelo meu pai com a família recentemente e me deixou, assim, pensativa em relação a Davi. Que ele tinha as orações dele, em que ele manifestava um medo e tal. Isso. Mas nesse aqui, ele não fala só do medo do enfrentamento, mas ele começa a refletir sobre quem ele é. Que é 1 Crônicas 17, versículo 16. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E como se isto fosse pouco aos teus olhos, ó Deus, também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes e me trataste como se eu fosse um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer, Davi, a respeito das honras feitas a teu servo? Pois tu conheces bem o teu servo. E ele vai falando lindo, assim, né? Quem Quem sou eu para o Senhor me colocar nessa posição que eu estou? Porque aqui ele já tinha realizado muitas coisas. Mas era esse momento em que ele tinha consciência de que, na verdade, ele não era nada. Sim. E, às vezes, quando a gente se vê diante de situações humanamente impossíveis, ou até mesmo possíveis, mas muito difíceis, e a gente para refletir e toma consciência de que a gente não é nada, tipo assim, não, e disso aqui eu não sou capaz disso. Sim. Né? Eu achei muito interessante a abordagem dele aqui, né, da lista de pessoas com problemas que ele chamava para estar falando dele. Estou falando de Jesus, né? Não, de Deus, no caso. No caso de Deus. Deus chamou pecadores para pregarem contra o pecado. Eu estou lendo o próprio livro, tá, gente? Convocou abatidos para proclamarem alegria, conclamou doentes a orarem pelos enfermos, exortou carentes a anunciarem a plenitude. Então, Deus nunca chamou pessoas irretocáveis para cumprir o seu propósito. Só usa gente falha. Exato. Porque não tem nem jeito, né? Todos pecadores, né? Maculados pelo pecado original, então ele só tinha pecadores ao redor dele, né? Isso. Para tocar Foi uma obra, coisa que me marcou muito na adolescência, é aquele versículo do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, que fala que o Senhor chamou as coisas loucas desse mundo e as que não são nada para transformar em coisas que são agradáveis a Ele, né? Então isso me marcou muito, porque você olha assim, aqui o título fala tanto de indigno quanto incapaz. Então às vezes você se sentir indigno de ser como o Davi falou aqui, né? Exatamente, como o Davi falou, Eu transformado acho em ilustre, né? Particularmente, eu acho essa parte de ser indigno tão Pesada, né? Porque assim, não sei se o Gustavo já reparou, toda vez que os pastores vão pregar sobre como deve ser um diácono e o presbítero, eu fui diácono por 2 mandatos. Gustavo foi junto comigo os 2 mandatos, Gustavo foi, né? Eu fui. Foi depois Gustavo presbítero. Quando eles vão falar como é que desceu o presbítero, eu falei assim, eu tô fora. Não tem, eu sou indigno desse cargo, não tem jeito. É pesado falar isso, não é? Muito. Mas indignos nós somos, Todos somos. Sim. E aí, quando você lê Romanos 7, fica mais claro ainda, porque tudo o bem que você quer fazer, você não faz.
E aí, realmente, a gente é incapaz. Se não fosse o Senhor, não tem como. E aí eu queria voltar lá na vida de Moisés, depois Davi também, porque apesar de tudo, acho que de tudo que Moisés viveu e aquela missão enorme e ter passado 40 anos carregando aquela gente, né, toda. Gente, mas difícil. Demais, gente, né? muito difícil. Mas eu tenho certeza, Deus usou a família, a mãe dele, para criar Moisés, para ele ter em mente qual era a missão dele. Ele não nasceu para ser o faraó do Egito. Ele nasceu para uma missão que Deus tinha preparado para ele. E eu acho que isso já estava no coração dele. Lógico que estava. Por isso ele foi. Mas porque ele não ia confiar nas próprias forças, né? E porque ele conhecia onde é que ele ia, onde ele ia batalhar. Então ele tinha certeza, né? Uma coisa que é importante a gente falar aqui, porque existe uma teologia hoje, que é a teologia coach, que fala que você pode tudo, porque você é filho do rei. Então, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, filho né? do dono, eu não sou caldo, mas sou cabeça. Mas a postura mesmo de um cristão é eis-me aqui, não é eu posso tudo. Porque quando você vai na força do braço, às vezes a coisa não acontece. Sim. Mas quando você está disposto a encarar desafios e confiado de quem vai realizar a obra é Deus, porque é uma obra dele, Sim. às vezes você faz grandes coisas. E os exemplos bíblicos que a gente vê aqui é isso. É isso, né? Por exemplo, Pedro, ele achava que estava na força do braço, ele acovardou, recuou. Mas depois não. Isso. Por quê? Porque ele percebeu que a obra é muito maior do que ele. E também foi capacitado pelo Espírito Santo, né? Sim, a obra não é dele, é de Deus. Deus só está usando ele para executar aquela obra. Então, a partir do momento que ele entendeu isso, ele ficou abusado. Ele Mudou ficou usado, tudo, né? Totalmente. É uma questão de mudar de foco. Tirar o foco nas minhas forças e nas minhas capacidades e olhar para cima e falar, ele que vai exercer através das minhas mãos. Isso. Né? Só instrumento. E eu acho que também a questão da submissão, né? De você agir. Porque às vezes a gente fica travado também, né? Não, eu nem vou. Ou você, às vezes, é chamado para assumir determinado cargo, função, e não, peraí, isso está muito além da minha capacidade, né? Às vezes até com aquela sensação de que se eu assumir, eu estou me achando muito, né? Entendi. Não, é aquela falsa humildade. A falsa humildade, né? Eu dar aula na escola dominical na igreja, ou eu assumir um trabalho aí de liderança, qualquer que seja, né? Estar à frente. Tem gente que gosta pela vaidade. E já tem outros que recusam com uma falsa humildade por não quererem assumir aquilo ali. E, de fato, como o André falou, né? Deus nunca chamou pessoas perfeitas, né? Ele só chamou homens falhos. E ele capacita. Isso. Mas não é uma capacitação que, tipo, pum, né? Põe a varinha de condão e, de repente, você se torna habilitado para aquela função. Moisés talvez não tinha percebido isso, mas ele já estava sendo preparado, né? Ao longo dos anos, e muitos anos. 40 anos, né? Até Deus chamá-lo para isso. Eu gosto mais de pensar na história de Moisés, ou de José. Né? Porque José, a Bíblia não menciona falhas humanas dele, né? Não tem nada... Que desabone José. Não tem nada que desabone José. Todos os outros mostram. né? Mostra. José não não tem essa revelação. E a gente tende a achar que meio que assim, José, ele foi um cara que permaneceu fiel, e ele foi tão fiel que chegou um momento que Deus o honrou. Mas não é essa perspectiva de Deus ter recompensado José pela fidelidade dele. Não é isso. Imagina como aqui é um julgamento, tá? Mas pense como devia ser o coração de um menino tão mimado como ele era. Pois não mostra erros, mas mostra. Mas mostra... Ele gostava. Ele fazia questão, né? De dele, compartilhar os sonhos, recebeu a túnica, ele devia desfilar com aquilo ali para cima e para baixo. Até o ponto que os pais questionam, né? Jacó fala para ele, mas como assim?
até sua mãe e eu vamos nos curvar. É isso aí mesmo, né? É meu sonho. O que eu posso fazer, né? Então, assim, a missão que Deus tinha para Moisés lá na... Ou José, desculpa. A missão que Deus tinha para José lá na frente não era para qualquer um. Uhum. Imagine liderar aquela nação que aí seria muito mais poderosa do que tinha sido antes, né, na época de Moisés, que ia servir a várias outras nações que passariam fome, que estariam passando fome. Isso. Imagina se esse coração não fosse um coração rendido a Deus. Se fosse aquele coração vaidoso lá. Do adolescente. A gente não Do pode adolescente. tirar conclusões, mas às vezes é aquela tempozinho que passou ali no buraco ali. Oh, pode ter na mudado. cadeia. ali foi o Da começo, cadeia, né, André? Mas na cadeia, cadeia, ele ter sido acusado injustamente, né? Então foram coisas ali, ó, que Deus foi aperfeiçoando e colocando José ali. Não, vamos torcer mais um pouquinho aqui, né? Vamos esmagar, vamos humilhar mais um pouco. Mas que foi fundamental para que lá na frente, diante daquela função que ele estava exercendo, ele era o segundo homem mais poderoso do Egito. Aliás, Faraó nem dava notícia do que estava acontecendo. Tudo quem decidia era Faraó era só status. era né? só Quem resolvia a Rainha tudo era Elizabeth ele, ali, né? Mas quem governava mesmo era José. E a ponto dele depois dispensar aquele perdão e misericórdia com os irmãos dele, quando os irmãos se depararam com o José sendo o homem mais poderoso, podendo fazer o que ele quisesse com eles. E era justo, né? Não, vai, prende esses aí, mata todo mundo e pronto, eles merecem. Era merecido. E eu falo, não foram vocês que me trouxeram aqui. Foi o próprio Deus. Então, essa consciência, né? Quando Deus capacita para valer. E o pior Né? é a consciência dele de falar, foi o próprio Deus para a preservação da vida. Da vida. E isso é muito lindo, porque não é Entendeu? só do povo dele, mas de todas as nações que iam comer no Entender o Egito. propósito, Isso. né? Nossa, ele teve um privilégio, porque às vezes nem a gente tem esse privilégio de saber o propósito. Isso. Gente, né? a história de José é maravilhosa, mas a gente tem que contar um pouquinho, né? Vamos lá, né? O outro é o medo de... Só um comentário. Eu achei muito legal o que o escritor fala nesse capítulo a respeito dele assumir aquele programa do rádio. Que aí, no final, depois dele chegar à conclusão de que ele tinha que confiar mesmo no Senhor, ele assumiu o programa de rádio. Eu acho que isso tem muito a ver, pelo menos comigo aqui. Viu? Comigo aqui tem muito a ver. Eu vou contar uma coisa de bastidores. Ele aí fica falando que não sabe o que está fazendo aqui. É por Sei de isso. onde que tiraram isso, né? Não sei o que eu estou fazendo aqui. Até hoje, Lalaia. Até hoje. Então vai ter tempo. O José também não soube, não, nos tempos que ele ficou lá. O que eu tô fazendo na casa desse Potifar, gente? Como é que eu vim parar? Então vamos lá. O próximo a gente já deu uma certa explanada, talvez porque a gente foi por uma linha de medo, né? Mas é medo de não ser aceito pelas pessoas. É por isso que a gente ficou brincando que alguns medos desse programa eram bem da fase da adolescência, né? A gente vive muito isso quando a gente está na adolescência. É muito mais sério, né, do que na fase tem adulta. adolescentes que se desviam por causa disso, né? Sim. É. Sim. Caem enroscadas vejo. na vida por causa disso. Eu vejo casos Sérios, próximos de né? pessoas que não têm vindo à igreja por não conseguir se relacionar com outras pessoas. Sim. Vejo. É de não e ser aceito, de se sentir excluído. A pessoa é tudo, tem né? dificuldade de relacionamento. Uhum. Então, ela já acha que ela não é aceita. Né? E aí, ela tenta, né? E, vamos dizer assim, o adolescente, o juvenil, a criança, ela não tem essa maturidade de um ou outro chegar lá, vem cá, vamos brincar aqui, vamos conversar sobre isso. Não é assim, né? Não é, né? E elas acabam desistindo mesmo, abandonando aquele local, né? E é engraçado, porque quando você vai conversar com adolescentes, crianças, aquelas frases típicas, como as que a gente leu aqui no livro, né? Não sei se eu vou achar aqui as que ele cita, mas é assim, são idênticas do livro. São idênticas, né? Eu acho porque o pensamento deles é bem assim, pueril, né? Então eles pensam as mesmas coisas mesmo. Então quando eles encontram alguém que consegue conversar aquele mesmo assunto com eles, existe essa identificação. eles conseguem fazer uma identificação. Se aquela pessoa desaparecer daquela comunidade ali, Não tem motivo. ele não tem mais motivo para estar ali. Sim. Né? E gera um sofrimento muito grande na cabeça deles. Porque muitos têm vontade
outros têm vontade e acabam desistindo. Outros Sim. acabam se escondendo em meio à multidão. Sim, Não enfrenta Não, esse não medo. enfrentam mais, desistem. Mas isso e se acontece na escondem. escola, na igreja, em vários, no Em vários condomínio, né? ambientes. E eu acho que a Muito pandemia, infelizmente, deixou uma sequela bem expressiva nesse sentido. Desse medo. Porque, sim, acho que ele aumentou. Porque como a gente se viu recluso durante praticamente 2 anos, não vou dizer 2 anos, mas durante um bom tempo, e inclusive escondido atrás de uma máscara, né? Terrível. Então, É. assim, essa coisa da aceitação do outro se tornou ainda mais pavorosa, né? Porque você não precisou enfrentar durante esse período esse desconforto de se expor, né? De, às vezes, se esforçar para encaixar. Sim. Então, quando você ficou sem essa prática e de repente você foi colocado nela de uma volta. vez, de volta, especialmente quem ainda estava em fase de formação de identidade, né, que eram as crianças e jovens e adolescentes mais novos, Ficou meio perdido. isso, né, deu uma lacuna que foi bem significativa para eles. E em tempo de rede social, que é muito mais cômodo você encontrar aceitação Sim. em rede social, né? Porque ali você edita a sua imagem, você se coloca como você bem entender. Se alguém falou alguma coisa que não te agradou, você sai daquilo ali. Ou você deleta, exclui a foto que não foi bem aceita, né? E então é mais confortável. Existe, inclusive, um movimento muito sério hoje de adolescentes em especial, mas de jovens também, que estão criando fobia social. Não quer sair. E teve filmes, eu assisti 2 filmes que trataram do mesmo assunto. Acho que chama agorafobia, você que gosta dela. Eu acho que é agrofobia. 2 personagens, assim, filmes diferentes, que elas não saíam de casa. E um, inclusive, era a época da pandemia, todo mundo de máscara. Mas você sabe que quando a gente estava discutindo o assunto, qual a gente trabalharia na nossa primeira temporada, aí veio à tona a ansiedade, né? Eu fiquei um pouco assim com receio, porque quando você vai conversar com os pastores, assim, a gente percebe que existe uma linha que é um pouco complicada de ser ultrapassada, do que é doença espiritual, vamos dizer doença espiritual, o que é uma questão espiritual e do que é uma doença psiquiátrica, psicológica. Sim. Algo patológico, né? E eu falei assim, não podemos entrar nesse assunto. Senão ninguém aqui tem propriedade para falar disso. Né, não temos nosso lugar de fala. Mas uma coisa que isso eu tenho por conhecimento, que é bem estabelecido, que nesses casos aqui, que envolve crianças, adolescentes, por mais que você fale do amor de Deus, que todas as pessoas têm defeito, você usa aqui o que ele fala, né, de realçar os valores, as virtudes do adolescente, da criança ou do jovem, os psicólogos, eles têm técnicas muito interessantes que ajudam essas pessoas, né, essas faixas etárias, a se inserir dentro das rodinhas. Sim. Conseguir destravar a timidez, né? Conseguir, às vezes, fazer com que aquilo que ele gosta seja um motivo para iniciar uma conversa. Então, você gosta de que? Não, eu gosto de basquete. Então, por que você não começa? Cita uma coisa que aconteceu no basquete. Então, eles têm realmente, os psicólogos, os terapeutas, eles têm ferramentas muito importantes que são úteis. Instrumentos, né? Para estabelecer as pontes. Nós, como pais, né? E amigos, no caso, a gente vai falar, olha, se a pessoa te tratou mal, é porque essa pessoa não é uma pessoa que é 100%. Ela tem seus problemas, ela é pecadora, assim como eu, como você, né? Você pode trabalhar isso, né? Mas vai ter um momento que você vai precisar de algumas técnicas, porque as crianças, elas fazem perguntas, questionamentos, mas como eu vou fazer? Mas, então vai lá. E se falarem isso? Fala os 5 pontos que eu vim disso para que a criança ela vai te tratar melhor, não vai dar certo. E se ninguém gostar de mim? E se ninguém quiser ser meu amigo? Você faz assim, mas se mesmo assim ninguém gostar de mim? Aí eu assim, ai. Por onde que eu vou agora? A gente está falando só de adolescente e criança, mas eu estou pensando aqui,
Que isso acontece muito com adulto mesmo. Demais. Porque as pessoas vivem se comparando. Né? Eu estou pensando aqui, celular, relógio, iPhone. Né? A pessoa tem que ter o último iPhone. Por quê? Para ser bem visto, né? É carro, é roupa, é marca de roupa. Você tem que ter um ponto de admiração, né? Aí a pessoa, ela é introduzida aí no meio de ricos, pessoas ricas, às vezes uma ascensão social, porque a gente fala os ascendentes, né? Os emergentes, a turma que está entrando em outra classe social. Aí ela tem que se afirmar. Ela começa a gastar dinheiro para poder parecer com coisas para parecer rico. Parecer ser algo, né? E ser aceito. Sim. Nessa classe que ela está adentrando. Então, assim, no meio de adultos, isso é frequente. É muito forte. Entre homens, né? A gente vê muito isso. Essa comparação. Não, e a entre pessoa... homens não gostavam as bolsas das mulheres também. É porque homem fala muito. Homem é carro, né? É carro. Mas até caneta, né? Até caneta, relógio. Cargo. Cargo. Casa, né? Posição social. Beleza da esposa. Beleza da esposa. Isso aí é um item fundamental, você ostenta né? a própria esposa, Sim. Claro. E aí as mulheres que estão vendo outras, né, realizando várias coisas, como a onda da harmonização facial. Nossa, então enquanto eu não tiver aqueles lábios preenchidos, né? Com serrinhas aqui. Isso eu acho que é uma prisão, porque a pessoa, ela vive com medo de não ser aceita. Sim. A vida dela é pautada nisso. E você sabe que isso, há muito tempo, já foi identificado como uma das necessidades humanas mais básicas, né? Não é aceito, à toa, né? Não é à toa isso, né? Tem o Maslow, né? Que é um dos que a gente estuda sobre isso, quando passa ali pelo ramo da psicologia. Não sou psicóloga, mas, né, como eu trabalho na área de publicidade, a gente tem que beber um pouco dessa fonte. Né? E aí, quando fala da pirâmide de Maslow, você tem a necessidade mais básica do ser humano, que é a fisiológica. Então, é o comer, beber, né? Todas essas para você sobreviver de fato. Uma vez que você está com essas necessidades satisfeitas, ok, aí outras passam a ser prioridade. A segunda é a necessidade de segurança. Então, a necessidade de você estar protegido, de você ter uma estabilidade, né? De você saber que você está num ambiente seguro. Sim. Tendo isso também, resolvido, qual que é a terceira? Reconhecimento. É a necessidade de estima. É a necessidade social de estima, de você ser estimado e aceito pelos outros. E essa é muito crítica. Essa é muito crítica. Ela vai além, né? Aí depois, por último, vem a necessidade de autorrealização. É aquela pessoa que já está assim, bem resolvida consigo mesma. E isso não tem a ver só com estética, com dinheiro. A pessoa já está resolvida. Aí ela vai em busca de coisas assim, além, né? Eu quero pular de paraquedas, né? Eu quero visitar um lugar que ninguém conhece, né? Presidente do país. Ser presidente do país. Ou presidente. São realizações máximas que não é bem para aparecer para os outros. É algo assim de te elevar a instâncias e sentimentos e sensações, né? Acaba virando a referência para os outros, né? Acaba às vezes, Sim, ele é aquele que vai fazer coisas, percorrer caminhos que outros não percorreram. Mas a que pega bastante essa de estima, e todos nós vivemos elas, de crianças, adolescentes. Na fase da adolescência é um pouco mais forte, porque é quando a gente está desenvolvendo a nossa identidade, amadurecendo isso. Então, é bem naquele momento da vida que você está chegando assim, a uma compreensão de quem, de fato, eu sou. Mas o fato do Gustavo ter trazido a gente para essa atmosfera mais adulta, eu acho que realça muito o papel das mídias sociais mesmo, né? Sim. O Instagram, que tornou tudo que você conquistou aquém da que você podia ter conquistado, porque a postagem do outro foi bem superior à sua. O hotel dele era melhor. E hoje você configura muita coisa de acordo com aquilo que te interessa. Então, é possível hoje você ter uma namorada que é um robô. Né? A gente tem vários casos no mundo. O pessoal lá os asiáticos, então, eles são mais à frente. Parece que agora do nosso tempo. Mas teve uma época que você podia alugar uma namorada, né? E ela interagia com você, mandava foto para você.
Sim, mas esses... Fazia postagem, né? Esses tempos tinha um mesmo, eu não lembro de que país que era, mas era um país asiático, que estava querendo processar uma determinada empresa, porque ia... holograma? É no porque ia descontinuar, né, o software do cônjuge, né, com quem ele tinha se casado. E eu uma vez vi, assim, vídeo do dia a dia dele, né, da matéria que fizeram com ele. Ele chegava em casa, cumprimentava, conversava com ela respondia. E aí, claro, assim é cômodo, né? Porque ela não vai te enfrentar. Vai ser sempre aceito. Ela não vai reclamar que você chegou atrasado. Ela não vai te criticar. Não vai olhar pra você e falar que você tá barrigudo, careca, feio, fedido, qualquer coisa que seja. Mãe, pai de pet. Exato, eu queria falar disso também. É crescente a quantidade de pessoas que têm se relacionado muito mais com animais do que com seres humanos. Porque o animal, ele não te ofende. Ele não te decepciona. Ele pode até te morder, né? Ele pode fazer xixi no seu tapete, né? Vai te deixar bravo. Mas o afeto dele é incondicional. Pergunta, quem ama mais você? Seu cachorro ou sua esposa? Você joga os dois no porta-mala e fecha a porta. O que sair te lambendo, te beijando, gosta mais de você. É meio triste. E aí o pet, às vezes, morre, pronto, luto profundo. Porque o companheiro genuíno, verdadeiro, que te amava pelo que você é, o único que te amou pelo que você é, sem pedir nada em troca, se foi. O ser humano pede coisas em troca, né? Então, falando em amigo, né? Perdeu o amigo, né? Perdeu o amigo, que é o próximo, né? Que é o próximo, né? Vamos caminhar. Vamos caminhar, vamos virar na página. E esse medo de perder amigos, que não sejam pets, tá, gente? Por favor, nós estamos falando de... Pets. É delicado. Bom, eu não posso falar muito desse medo aqui, porque não é um medo que apareceu muito assim quando eu li, assim, não. Não, mas assim, é engraçado porque as amizades, elas realmente vão, não que você perde, mas vai passando o tempo, a convivência, vai mudando. As afinidades vão mudando, sabe? Sim, né? E aí, não, tipo, eu senti um medo de perder. De perder, né? Medo Eu não acho é que isso medo, acontece né? com gente muito carente. De com perder? nível de carência lá em cima. Será? Eu acho que acontece. Ter medo Acho de que perder, não. né? Eu vou dizer por experiências próprias. Já vivi esse medo na adolescência, na juventude, até depois de casada. De pessoas assim com quem eu tive poucas pessoas ao longo da vida que foram assim muito próximas. Daquelas assim de poder compartilhar tudo. Eu tive uma amiga mesmo no fim da adolescência, início da juventude, que todo fim de semana eu dormia na casa dela. Às vezes ela saía com o namorado e eu saía com meu namorado e depois, que era o Guilherme, né, meu esposo, e ele me levava para sair, depois ele não me levava de volta para casa, ele me levava para casa dela. E assim, a gente tinha uma cumplicidade muito grande. À medida que eu fui percebendo que as nossas vidas foram tomando caminhos diferentes, foi me dando esse medo. Poxa, eu acho que está indo embora. Entendi. E assim, é triste você ver isso. Mas não é medo. É porque triste. talvez isso acontece, entendeu? é porque assim, amizade de homem é muito diferente da amizade de homem mulher. Homem cola e descola com uma facilidade muito grande. Uma coisa que eu achei muito engraçada foi uma vez a minha esposa ficou brava comigo, porque eu tava eu e um amigo, não lembro mais quem era, no sofá, e a gente não conversava um com o outro. Mas não é a necessidade, Gustavo, quando você está assistindo um filme, ficar conversando? Não, o assunto esgota rápido. Não, a gente só precisa ficar ali do lado, não é mesmo? É porque o homem tem dificuldade de entrar em coisas mais profundas, a gente né? nem faz isso. Não faz isso. Mas assim, por isso que eu acho que não é essa a questão do medo, é assim, não é medo, às vezes é tristeza, porque tem amigos que realmente vai perdendo afinidade se você vai se distanciando. Tem amigos que passam 30, 40, 50 anos. Raríssimo. E que até hoje eu sei que está lá. Se você chegar, se precisar, você está lá. Estão longe, estão distantes, mas se precisar, mas é amigo, são né? amigos até Acho que hoje. lembrei agora de outra época que eu tive esse medo. Quando meu pai decidiu mudar para Goiânia, trazendo a gente, claro, para fazer seminário. E nossa, minha vidinha adolescente estava toda redondinha, né? Ali.
E assim, meus amigos, né, aquela coisa, e os adolescentes da igreja, com quem eu tinha crescido. Então, assim, e agora? Tô mudando de cidade. Isso. Né? E aí vem o medo de perder os amigos e o medo da aceitação nesse lugar novo. Os dois medos. E vinha, primeira igreja desse tamanhão, né? Eu falei, eu quero voltar para minha igreja, né? E o medo de eu me distanciar daqueles amigos, teve muito isso mesmo. À medida que a gente vai amadurecendo, né? Vai ganhando experiência de vida, a gente vai vendo que Deus vai mudando, né? E vai colocando pessoas novas. Boas também, né, na sua Quando vida. ele coloca aqui no livro o fato dele, por exemplo, momento de universidade, trabalho, pastor, que as amizades foram mudando, né? Isso. Uma coisa que eu notei, assim, que foi muito, assim, evidente, foi depois que você casa, os amigos solteiros, você começa a ficar meio deslocado. Acho que os dois lados se sentem deslocados. Sim. Né? Eu acho que às vezes precisa esperar o outro casar para reatar os vínculos de amizade. Muda realmente os interesses mudam demais. A dinâmica, né? A rotina e tudo. Mas amizade é uma coisa muito natural, né? Uma coisa forçada. E necessária. Ela acontece. Né? Mas realmente vai mudando vínculos, né? Mas ele considera, e é importante a gente frisar isso, de que a própria Bíblia fala da importância das amizades, né? Jesus teve amigos muito próximos. Essa coisa de falar que era tudo por igual, o tratamento de Jesus foi sempre assim, indiferente. Não, assim, não era, né? Ele tinha discípulos que eram mais próximos e chegados para ele. Tinha o caso dos 3 amigos que a Bíblia menciona mais de uma vez, né? Que é Lázaro, Marta e Maria. E tanto eram preciosos que mesmo Jesus sabendo o que ia acontecer com Lázaro, quando ele morreu, Jesus chorou. Né? Então, esse ter perdido o amigo naquele momento, é tão doido isso, né? Ele sabia que daqui a pouco ele ia ressuscitar. Eu não consigo entender esse choro até hoje. Eu posso falar que não tem que explicar, né? Ele sabia o que ia acontecer, mas ele chorou genuinamente a perda Sabe que eu estava pensando em casa, amigo. será que ele chorou vendo as amigas muito tristes? Pode ser. Chorou, eu acho que a cena geral, né? A própria morte, né? A cena geral. A tristeza das amigas, né? Acho que ele foi sensível a um momento também, a parcela né? homem dele, né? Chorou. Sim. Eu queria Mas ler que era triste. um versículo aqui em Provérbios 17 fala assim: o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Eu lembro de outro versículo que fala que tem amigos que são mais chegados, ele né? cita aqui esse versículo, amigos mais chegados que irmãos. Que irmãos. Então, eu acho que isso é importante para a gente não ter medo de perder os amigos, porque Deus vai colocando pessoas na sua vida que vão fortalecendo mais ajudando, até do que irmãos, né? E um outro cuidado que ele pede pra gente, que ele recomenda a gente ter, né, da gente avaliar, passar a amizade embaixo de uma avaliação. Porque às vezes a gente está com medo de perder amizades que não são tudo que a gente pensa que são, que sejam, né? E pessoas que para nós são muito importantes, mas às vezes aí ele pega e fala, né, se essa pessoa aí que está do seu lado, que você considera um amigo próximo, que você está com tanto medo de perder, né, de se afastar, enfim, se você não tivesse a condição financeira que você tem, o status que você tem, o trabalho que você tem, as posses, a família, os amigos, enfim, tudo que você hoje pode oferecer a essa pessoa, se tudo isso fosse retirado, essa pessoa permaneceria do seu lado? Sim. Se sim, não precisa ter medo de perder essa amizade. Né? Que ela vai caminhar com você enquanto Deus, né, trouxer possibilitar isso. Agora, se houver dúvida no seu coração, então descansa que as amizades que realmente valem a pena, Deus vai colocar no seu caminho. Isso, e muito legal. Quem é o nosso maior amigo? A gente não pode esquecer disso, Tem né? até a música, né? Conheci um grande amigo. Conheci um grande amigo, né? Filho de Deus Pai. Ele deu a própria vida por nós, né? Então, não tem amizade mais preciosa para nós do que saber que, bem lá no meu íntimo, por mais solitário que eu esteja, eu posso fechar meus olhos, derramar meu coração diante do meu maior e melhor amigo, que ele está me ouvindo, ele cuida de mim e ele vai dar aquilo que eu preciso, né? Mesmo na solidão. Acho que eu vou até ver aqui, eu leio o versículo completo. Esse do...
É Provérbios 18, 24. Isso. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. É o que a Bia acabou de falar. Né? Mas existe amigo mais apegado que um irmão. Que o irmão. Isso. Provérbios 18, Por 24. isso mesmo. E fala também, assim, não é difícil você ter muitos amigos se você é famoso no Instagram. Se 1 milhão de amigos. Oxi, ó, né? Aham. Gente, acho que até eu, que não sou ninguém, tive muitos amigos no Facebook, no Orkut, né? Muita gente No me Orkut. seguia. Então, se olhar ali 1000 amigos, poxa, tô bem, né? Não é difícil se você cumprir os protocolos que a sociedade digital hoje coloca. Você pode fabricar uma versão de si que atrai muitos amigos. Mas quem é que vai estar do seu lado mesmo? Uhum. Na hora que precisa, né? Para ser irmão. É aquele que é capaz, inclusive, de te confrontar. Eu acho Que é o- assim, eu penso é o que próximo, né? depois que você casa, a sua esposa, o seu cônjuge tem que ser o seu melhor amigo, Sim. né? O seu mais íntimo Mais companheiro. íntimo, de você se abrir, de te confrontar, de te apontar seus defeitos, de criticar Verdade. com amor. Mas também te levantar. Exato. Exatamente. E esses muitos amigos, né? Que eu acredito que esse versículo está falando do famoso, né? É o famosão. A O fama popular. pode levar à ruína, Pode. né? Mas aquele amigo mais apegado que o irmão, uma amizade desinteresseira e que pode contribuir para que você cresça, né? Isso. Que é o próximo medo, o né? próximo, O conseguimos medo de ser casar, criticado. conseguimos fazer um casamento. Né? Os links aí. O medo de Capaz. criticado. de ser criticado, né? E aí, já passaram muito por isso? Mas quem Eu- não tem eu medo não. de, gente? Eu Você acho que sabe tem. que eu tenho uma particularidade engraçada. Você não tem medo de ser criticado? Eu peço para ser criticado. Mas as pessoas, acreditem, gente, a maioria, assim, talvez na minha faixa etária, assim, né? Elas não gostam muito de criticar, assim, De falar? você, né? Nas costas criticam, Mas né? aí não é criticar, né? Isso é Aí cultural do goiano, do brasileiro em primeiro lugar, e mais especificamente do goiano. Ele tem foge receio. do confronto. Não, porque, é assim, assim, é particularmente, deselegante, assim. essa cultura. Ofende. Mas eu criticar. particularmente, sei. eu acho que quando alguém faz uma crítica para mim, a primeira coisa que eu faço, eu tomo, claro que eu tomo um certo choque, né? Mas eu sou aquilo que os psicólogos chamam de ruminante. Eu vou para casa e fico ruminando esse assunto. E aí eu fico analisando a crítica que a pessoa fez para mim. Eu fico buscando se procede ou não procede. Uhum. Na grande maioria das vezes, ou eu cheguei à conclusão que procedia, ou eu meio que ignorei. Mas a maioria das vezes eu acho que procedia. Principalmente quando vinha de pessoas que eu gostava. Sim. Então, de certa forma, eu gosto. Me dá um trabalho, que é o período que eu vou ficar refletindo, ruminando essa crítica. Mas eu acho muito importante, porque eu gosto de crescer. Crescer espiritualmente, crescer profissionalmente, crescer na amizade, no casamento. Eu acho muito importante, eu gosto disso. Então, por conta disso, eu gosto de ser criticado. Concordo. Mas, assim, eu acho que quem critica tem que ter muita sabedoria para falar, né? Sim. E aí eu fui até olhar na Bíblia 2 verbos, que é admoestar e exortar. O admoestar é esse para corrigir. E o exortar é esse para fazer você crescer, que te incentiva, né? Mas, na maioria das vezes, a gente não dá conta de fazer nenhum nem outro. Você já viu isso? Talvez seja uma coisa cultural, que a Bianca falou, mas assim, eu não vejo as pessoas fazendo críticas diretamente pelas costas. A gente vê muito. Na surdina, a gente Mas vê isso é o muito. quê? Isso é traição. Fofoca, traição. Entendeu? Né? E quando a gente vai tanto pelas beiradas, assim, isso aqui que é porque talvez, aquele jeito, tal, aquela roupa. Então, assim, é muito cheio de dedos. Nós, brasileiros e goianos, somos muito cheios de dedos. Medo, eu né? carrego críticas que eu recebia até hoje. E até hoje eu fico assim, pô, não devia ter feito aquilo mesmo que o cara falou. Depois daquele dia eu melhorei, entendeu? Daquela crítica que ele fez pra mim, eu tenho certeza que eu não vou repetir aquilo que me chamou a atenção. Então eu acho Que é bom, não é bom, é ruim.
É ruim. Não, é desconfortável, especialmente se você recebe a crítica na frente de outra pessoa. Ah, não, isso sim. Aí é humilhação até, né? E aí, assim... e se a autoestima não tá, assim, muito fortalecida, assim, mexe com a gente, né? E às vezes você fica até travado para voltar à função de alguma coisa que foi criticada. Sim. E aí você pensa, assim... Agora, quando você passa por determinadas funções, no meu caso não é nem o seu, assim, de gostar de ser criticado. Não tem prazer em ser criticada, não, André. Eu vou falar a verdade. Nossa, eu já pedi para meus amigos, olha, vocês não falam para mim aonde eu tenho acertado, onde eu tenho errado. Vocês não estão falando para mim. Ô, gente, que você quer o feedback, você não quer crítica. Eu gosto. O feedback é bom, mas a crítica é muito difícil de engolir. Mas, por outro lado, a minha experiência me ajudou a lidar com... crítica de uma forma... Mas aí foi assim, calejada mesmo. É porque acho que eu vivi muitas coisas ao longo da minha vida que eu fui muito exposta à crítica. Agora mesmo estava compartilhando, né? O fato de ter morado em outro país, nossa mãe, né? Eu era muito criticada, porque eu não sabia falar a língua, porque eu... E quando eu voltei, então... Eu virei uma... também no porque aí eu já tinha assumido muito da cultura de lá. Eu às vezes olho assim, a maneira como eu me vestia quando eu voltei, eu era uma aberraçãozinha, assim. Eu preciso fazer e eu tava longe, o povo criticando nas minhas costas, assim. Eu preciso fazer um adendo. E quando a crítica vem da esposa, e é aquela coisa difícil de mudar. Nossa, aí a dói, crítica que dói. Dói porque você fala assim, tô errado. E tem razão. Tô errado e não consigo mudar. E eu tenho que prometer agora que eu vou mudar. Senão a briga não acaba. Quando a crítica vem daquele ali que é mais íntimo ali. Mas aí é o que a Leulair falou, né? E às vezes, quando as pessoas são muito próximas a nós... e a gente se sente na liberdade de criticar, às vezes a gente pesa a mão. Isso é normal. O jeito de falar. O jeito de falar faz tanta diferença. Como a gente faz isso, eu particularmente, faz isso de forma, às vezes, cruel com os filhos. Né? Que às vezes você vai corrigir ou vai criticar uma determinada atitude, e ao invés de fazer com amor, faz assim de uma forma humilhante, né? Às vezes a crítica não deveria ser na hora do rancor, da raiva, né? Tinha que ser um tempo depois que a poeira baixou, e o tanto que, não sei se vocês já viveram isso, mas eu já fiz isso muito, criticar a filha na frente dos outros. Nossa, mas essa roupa, fulano? Não, né? Volta pra lá e troca de roupa. Olha isso que você fez. Presta atenção no que você tá fazendo, né? Assim, em ambiente exposto. E dependendo... Tomo cada bronca por conta disso. Pois é, dependendo da personalidade desse indivíduo, que ele é exposto à crítica ainda na frente de outras pessoas, em fase que está desenvolvendo a identidade, nossa, para depois consertar esse estrago lá na frente, é muita terapia. Né? Se é uma criança ou uma pessoa mais tímida, com autoestima ainda não muito fortalecida, quando é alguém bem resolvido, você tasca, ela endurece, né? Isso. Tipo assim, não, aí enfrenta, é o contrário, parece que vai fortalecendo. Coloca aqui, quando a pessoa enfrenta, né? Às vezes a pessoa não tem humildade. Aí vai ficando casca grossa. Isso. Eu lembro uma ocasião, eu estava nova, meu pai comprou a bicicleta, pôs lá a bicicleta, vamos tentar ensinar a gente a andar de bicicleta, tá bom? Eu acho que eu estava com uns 10, 12 anos e não sabia andar de bicicleta. Aí meu pai foi perdendo a paciência, ele jogou a bicicleta e falou assim, deixa aí, o dia que essas pessoas burras aprender, vai andar. Aquele negócio, chamar de burra, isso é a pior crítica do mundo. Aquilo lá serviu para mim, eu falei assim, eu vou treinar aqui porque eu vou andar. Então, assim... o jeito que eu recebi a crítica foi para enfrentar ele. Então, assim, eu aprendi. Para provar, né? Isso. E eu aprendi, naquele dia. Só que agora tem pessoas que, ao invés de enfrentar... Retrai.
Então, a gente tem que ter muito cuidado da maneira como a gente fala, né? Porque independente do tipo de personalidade, se a crítica é feita de uma forma errada, ou ela vai fazer com que essa pessoa se recolha, ou vai fazer com que essa pessoa reaja de uma forma errada também. Isso. Com a motivação errada, né? De isso. provar, de agredir, de resistir. E aí o orgulho vem, né? Exatamente. Ou a autoestima fica baixa, É muito sério. ou o orgulho se fortalece. Mas aqui no texto dele, ele fez uma abordagem que nós não tratamos ainda, que ele fala da virtude da pessoa a saber ouvir Se a abrir, crítica, né, pra crítica. Estava e- pensando, por exemplo, até falou uma mancha que tinha nas costas, que cresceu. Ele não sabia que existia mancha nas costas. Então, muitas vezes, a gente está tendo atitudes, fazendo coisas que a gente não está percebendo. E você receber uma crítica com amor é uma coisa que te gera transformação, Sim. crescimento. Então, é uma coisa que a gente precisa... Porque é ruim realmente receber crítica. Mas é uma coisa que a gente precisa trabalhar no nosso íntimo. Te ensina, né? A gente precisa As trabalhar isso. Eu já né? até comentei um exemplo aqui, nesse programa mesmo, da situação lá da audiência, do... Como é que fala? Eu brinquei que era o... Como é que chama aquele programa de cantor, de música? Famosinho? Bom, tem Aquele vários. The Voice, né? The The Voice, né? Eu falei que era o The Voice Gospel, né? Que a gente ia receber. Eu lembro, mas antes de entrar nisso, eu lembro a primeira vez que eu cantei, né? O irmão nosso aqui da igreja, o Anderson, que é da área de música. E o Anderson, ele não tem muita dificuldade de criticar, não. Mas, assim, ele é muito prático. O Anderson, acho que ele tem um sangue meio alemão, assim, que passa na veia dele. Ele não fala com o intuito de desprezar, de humilhar. Ele não é muito do tato brasileiro, de ficar com medo de ofender, não. Meu irmão, é que você fez isso lá, tal, da próxima vez você faz diferente. Assim, numa boa, né? E eu lembro a primeira vez que eu cantei com eles, logo depois ele... Bianca, quando você tá entrando na música, você tá fazendo assim... né? Assim, ele falou que eu tava entrando assim com a pancada na voz, né? E na hora eu fiquei murchinha, assim, né? Foi, nossa, foi a primeira vez que eu vim, né? Eu já entrei errando, né? Aí eu lembro que eu fiquei com vergonha na hora, mas assim, não, tá bom, ele tá certo, né? Ele sabe o que ele tá falando, né? E eu nunca tinha percebido que eu fazia isso, há não sei lá quantos anos cantando na igreja. Aliás, Porque uma ninguém crítica fala, muito né? boa aos músicos é você escutar você depois. Autocrítica. E aí, já. depois disso, eu passei a tomar cuidado, né? E eu falei, não, agora... Aí, toda vez que eu tava cantando junto com o Anderson, eu já ficava, assim, mais esperta, né? Eu falei, o Anderson tá com o ouvido ligado. Aí, até que teve o workshop aqui, né? De canto. E pediram pra gente ensaiar uma música pra apresentar. Eu falei, Anderson, mas vai apresentar no privado, né? Só a gente e a professora. Não, isso na frente de todo mundo. Eu falei, não, Anderson, não vai dar, não. e aí eu escolhi uma música muito difícil, que ela até falou, música é igual roupa, você tem que escolher uma música apropriada. Eu falei, não, eu sabia que estava difícil, mas eu queria expor. Por incrível que pareça, eu me coloquei nisso aqui que ele falou, né? De se expor à crítica. Você botou a cara na tapa. E para ser sincera, tipo assim, há quantos anos que eu canto nessa igreja, André? Muitos anos. É muitos, Então, é muito muitos. importante, Assim, então, né? todos É mostrando muitos, que gente. denuncia. Sei lá, uns 20, mais de 20 anos, é certeza. Não denuncia, não. Então, assim, para mim foi muito vergonhoso estar naquela posição de uma pessoa velha de canto na igreja, Mas que ouvir precisava os aprender. vícios que ela estava colocando. E ela foi na lata, assim, ó. Você tá fazendo isso, você fala, com a boca, né? Ela expôs todas as minhas... Aí, eu, ok, vamos de novo, né? E é bom, foi muito bom. Assim, ela me ajudou a perceber coisas que eu não tinha visto. Mas é difícil a gente se colocar nesse lugar. Não é percepção. Às vezes a gente tem uma percepção errada das coisas e quem está olhando de fora, ela percebe melhor que você. Então, Exato. Eu fiquei um Importante, tempão sem tocar. Aí toquei com o pessoal, que a gente montou a banda, né? Bianca e Gustavo fazem parte. E eu fui tocar. Eu nunca tinha tocado com metrônomo. Uma música só. Eu toquei as 3 músicas com metrônomo. E eu me sentindo ali tenso com aquele metrônomo, que medo de sair do tempo. Imagina, um baterista com medo de sair do tempo. Pois é. Eu. Quase que não fiz virada. Aí quando acabou, né? Aí o Diego e o Carioca, o André, a sua levada tá boa, mas tá precisando fazer mais virada. Precisa estudar mais virada. Eu cheguei em casa, o que eu fiz?
Estudou Toma virada. vinho de virada. Então, acho que isso é a coisa boa da crítica, né? É o que pro o autor crescimento, fala né? no livro. Que ele escreveu um texto lindo, maravilhoso, quando ele começou no jornalismo, né? E o chefe riscou de cima e embaixo. Se o chefe dele não tivesse riscado... Ele achava que era o rei Ele da achava, batata. como é que ele ia Rei consertar? da Como é... cocada preta, né? Eu acho que a gente tem que... Uma assim, tragédia para o meu ego e uma humilhação. Mas Isso, um crescimento. depois vem. o chefe escreveu, né? Se Isso. você receber, falou, né? Se você receber de bom grado as críticas de hoje e aprender com humildade quais são os seus pontos fracos, um dia Vai. será um grande escritor de Isso. textos. Tem Isso. 10 dias que eu só penso em virada. Você vai queria- abrir meu YouTube aqui, tá todo viciado, só parece virada. Antes da gente passar para o próximo capítulo, né? É o último de hoje, né? Sim. Eu queria ler um versículo, Hebreus 3, versículo 13, diz assim: Antes exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Às vezes, com esse medo de não confrontar, a gente tá vendo o irmão indo para o abismo e não fala nada, né? Não fala nada. Acho que a gente precisa de ouvir, de ter isso aqui muito claro. E o exortar aqui é exortar para trazer a vida de volta, né? E isso está totalmente ligado ao anterior, da amizade, né? Isso. Não tenha medo de perder amigos que tenha a coragem, o amor e o respeito Verdade. de chamar atenção por conta de alguma coisa, de criticá-lo em algo que não está Isso. legal, né? Porque são Importante. esses, de fato, que nos ajudam a crescer. Verdade. Não são aqueles que estão sempre aplaudindo e curtindo nas nossas fotos, os nossos vídeos e Dando- dizendo que zero lindo. defeitos. Perfeita. Maravilhosa. Arrasou. Diva. Arrasou. Ou como eu ouço da minha filha, divônica. Você já Divônica. conhece essa expressão, divônica? Quem ouve o dia inteiro que é divônico não vai conseguir receber uma crítica de que o Verdade. cabelo tá bagunçado. Bom, o próximo é basicamente bem dentro do que a gente acabou de falar, que é medo de errar, né? Uhum. Mas quem não tem medo de errar? Quando eu vou tocar, eu Não fico o é. tempo inteiro com medo de errar. O problema é só quando te paralisa, né? Isso. E outra coisa, quando erra, não se perdoa. Tem gente que é assim. Tem. Né? Não admite, né? eu Fica acho se que isso tá martirizando, muito né? ligado, não sei, às vezes um orgulho de achar que faz tudo perfeito. Uhum. Não pode errar, Não né? pode errar. E quando erra, vira uma paranoia. A pessoa não se perdoa. Tem É gente que é verdade. assim. É. Uhum. Eu não sei nem se é o fato de se perdoar. Uma vez eu ouvi uma pregação do pastor Erle que falou que o auto-perdão não é bíblico. E eu parei para pensar nisso, eu achei, foi realmente... Auto-perdão, você perdoa quem te ofendeu, mas não tem como você se ofender a si próprio, né? Você pecar contra si mesmo, né? Você peca contra Deus, né? Enfim. Mas aqui é uma outra discussão, né? Mas, às vezes essa questão, Gustavo, Mas falou, eu acho a pessoa fica Martirizando. martirizando, às É. vezes é porque ela esqueceu o propósito que ela estava fazendo, né? Às vezes o propósito dela estava aquém do que era. Vamos botar assim, no louvor. A pessoa errou lá no arranjo. Às vezes ela estava tão focada na performance dela Aham. que ela esqueceu o objetivo que era a participação dele ali ativa no culto, né? Que era conduzir a igreja a louvar a Deus com Amém. cântico, né? E eu acho que isso que o Gustavo está falando do não se perdoar é essa necessidade desse que não admite errar ficar se punindo na mesma medida do que foi o erro, né? É como se fosse assim, eu perdi uma viagem porque eu não olhei o horário certo, cheguei lá, perdi o avião, era alta temporada e tal. E fica falando, como eu sou burro, né? Ou burra, como eu sou irresponsável. E às vezes até essa pessoa, ela se enche dessa condenação, às vezes até para não dar abertura para mais ninguém falar nada, né? Também é uma boa estratégia, né? Né? Então, se eu já estou aqui me condenando e me execrando, todo mundo está vendo que eu tenho consciência Não do meu precisa erro, né? ninguém vir falar mais, né? Ai, de quem falar qualquer coisa, né? E é uma forma, talvez, de eu compensar a besteira que eu fiz, é ficar me martirizando, né? Mas eu acho que isso aí tem mais a ver com perfeccionista. Não só esse que martiriza, mas o perfeccionista, aquele que acha que ele vai fazer tudo Impecável. impecável. E que tá tudo dentro do controle dele. Isso. Né? Sempre E tem perfeito. muita gente que ela adora ver o erro nas outras pessoas. É o tempo inteiro apontando o erro. Mas ela não aceita errar, Ela é. entendeu? Isso é bom. É, Ela exato. não aceita errar.
falar que ela está errada. Isso é um tipo de orgulho, né? Aqui vai falar do 7-1, né? Que foi uma coisa terrível, né? Para nós brasileiros, recebendo a Copa e tal, de receber uma 7-1, dessa de 7-1, né? Sim. E aí ele vai apontar vários 7-1 que pode acontecer, e o que ele vai mostrar é a fragilidade humana. A gente erra mesmo, não tem jeito. Uma hora você vai errar. Até o erro, quando a gente não normaliza o erro enquanto pecado, né? Tipo assim, errar humano, né? Uns errinhos, outros aqui, a gente fica na média. Não é nem longe de a gente deixar que faz parte, né? Você cometer erros, porque, se a média final sua tá positiva, você cometeu algumas coisas negativas, mas tá ok, né? A maioria dos filmes que a gente vê tem isso. A pessoa comete alguns erros, mas lá no final, tipo assim, a família tá toda desestruturada, mas lá no final eles têm uma refeição bonita na ação de graças e eles mostram que no fundo eles se amam. É complacente com o erro. Não é esse o ponto. Mas a compreensão de que humanamente, nós sendo humanos, nós vamos falhar. Sim. Então, o medo de falhar não pode nos impedir de fazer o que a gente precisa fazer. Até porque, até você master, né? Existe essa expressão em inglês, né? De você dominar alguma coisa ou ser especialista em algo, você precisou errar muito antes. Isso. Né? Tem muitos desses aí, Isaac Newton e vários outros, né? O Thomas Edison, né? Que fala que até ele achar a fórmula que gerasse a luz, foram, né, para criar a lâmpada, foram inúmeras outras erradas que deram errado. O erro conduz ao acerto, né? E aperfeiçoa, né? Quem tem medo de errar não faz nada. Porque você pode, assim, você vai planejar. Eu acho que tem que falar muito isso. Que você planeja para acertar, que você se prepara para acertar, mas existe a possibilidade do erro, sempre vai existir. Por mais que você cerque todas as variáveis e se planeje para fazer o certo. Né? Existe a possibilidade. Hoje a frase da moda é se jogue. Mas não pode paralisar você de deixar de fazer as coisas por medo de errar. Né? Por isso que muitos reprovam em prova de volante. Por isso. Já sabe dirigir, vai para a prova, o medo de errar algum comando, de errar uma seta. Isso. A pessoa fica tão nervosa que ela erra. O que eu ia dizer é que essas pessoas que saem da média, né? Esse pessoal que é fora da média, normalmente eles não têm medo de errar. Sim. Esses que vão muito longe, multimilionários, grandes empresários, já faliram várias vezes. Se você for ver a história deles... Porque são capazes de começar de novo, né? Já faliram várias vezes. Eles não têm medo de errar, não têm medo de perder. Isso gera um crescimento, né? E um aprendizado, e o torna cada dia melhor. Isso. Eu estava, inclusive, lendo um pouco da biografia do Abraham Lincoln. Ele, enquanto empresário, ele fracassou várias vezes. Ele quebrou várias vezes. E enquanto cargo público, né, enquanto político, ele perdeu várias eleições. Até ele se tornar presidente dos Estados Unidos e ter... Até no casamento ele fracassou, né? Quando ele finalmente se casou, foi com uma mulher que não ajudou muito ali, né? Mas, assim, é disso que o Gustavo está falando, né? Desde que a sua motivação esteja correta, né? O se joga. Está em alta agora a minissérie do Ayrton Senna. Ele tinha medo de errar. Né? Mas, infelizmente, houve erros que levaram para a triste morte dele. Mas é isso. De hoje? Hoje é só esse? Hoje são todos esses, né? E acho que já foi bem intenso, né? Foi bem intenso. E foi um prazer, né? Falar mais uma vez compartilhar sobre os nossos medos, as nossas experiências e como ter essa confiança inabalável que nos permite enfrentar esses medos, não só encarar os medos, mas enfrentá-los com leveza, com paz, com tranquilidade e de forma que a gente esteja realmente amparado, né? Sabendo que a gente vai falhar,
sabendo que a gente vai perder amigos pelo caminho, sabendo que em alguns momentos nós vamos lidar com tarefas e missões acima da nossa capacidade, mas tendo consciência de que quem está ao nosso lado e de quem está por trás, né, de toda essa nossa história é o próprio Criador, aquele que nos ama, que é o nosso maior amigo, que deu a sua vida por nós. Isso. Foi um prazer estar com todos vocês essa noite e nos vemos na próxima sexta-feira, dia 20, já naquele clima gostoso, né, de Natal, das festividades. E esperamos todos vocês novamente aqui. Um abraço e boa noite. Boa noite.